na Alemanha, o fascismo começa a se corporificar, ganhar força, sobretudo, ele dá uma guinada por causa da crise de 1929 dos Estados Unidos. A Alemanha já estava bem pior do que a Itália em termos de restrição por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos quebram, acentua no mundo todo a crise, e isso bate na Alemanha com uma força inigualável. Hitler tenta dar um golpe de Estado e falha e vai preso, conhecido como Putsch da Baviera. Ele tenta dar um golpe na Baviera, é preso. Lá ele escreve um texto chamado Minha Luta, que eu já li esse texto. Neste texto, Hitler expõe a visão dele de mundo, que é a seguinte, em linhas gerais. Um erro a direita conservadora cristã cometeu: não unificar o inimigo. Quando você vai fazer uma disputa, você tem que simplificar e colocar tudo nas costas de um inimigo. Todas as disputas que você estiver fazendo, todas as brigas, tudo que você estiver fazendo, tudo isso circula um inimigo. Então você tem que ter clareza na identificação de quem é esse inimigo. Dizer. Outra coisa, o nacionalismo alemão, que vai ser também abordado, né, vai ser a base da proposta de projeção política, né? A gente se baseia em quê? Em Alemanha, faça a Alemanha grande de novo. Fazer a Alemanha grande de novo, no caso, você não tem um referencial, como você tinha na Itália, de construção da sociedade europeia inteira, que é Roma. Então ele cria uma noção, ele se baseia numa noção de que os povos germânicos são gigantescos. Muito se põe a culpa em Darwin de uma maneira completamente débil mental ao falar sobre o eugenismo alemão. Só que o eugenismo alemão não é baseado em Darwin. O eugenismo alemão é baseado na linguística, que o desenvolvimento de uma ciência em sentido próprio que descobria a união de línguas diferentes, várias línguas diferentes, elas teriam a mesma raiz, que dá o que hoje a gente chama de indo-europeu. Essa percepção de que provavelmente essas línguas derivam de um mesmo lugar, de uma mesma língua, aponta para o fato de que não só as línguas derivam para o mesmo lugar, mas como esses povos que falam essas línguas, eles derivam do mesmo lugar. E isso não é pseudociência, isso é uma descoberta científica do século XIX. Tem uma ciência que descobre uma relação entre o grego, o latim, as línguas germânicas e o hindu. Essas conexões colocadas dão a entender o quê? Meu Deus do céu, se tem uma língua e, portanto, um povo que chegou lá, isso, o persa também. E, aliás, o persa é importante nesse discurso, certo? Se liga o hindu, o persa, o grego e o latim têm uma mesma raiz, então tem um povo originário que gerou vários outros povos que, aonde eles chegavam, eles se tornavam potências. Percebem? Isso é a base do discurso eugenista. Qual é a provável explicação para se espalhar? Provavelmente o desenvolvimento de uma tecnologia específica que levou a esses povos, por onde eles se espalhavam, à dominação local. Provavelmente é simples assim. E eu chutaria que, inclusive, é a domesticação do cavalo antes de todo mundo. Eu chutaria isso, embora eu precise estudar isso melhor. Esse discurso sobre esta dominação geral, que ninguém sabe de onde veio, dá a justificação de um povo superior geneticamente. É dizer assim, ó, tem um povo que é superior aos outros, tanto superior que chegou até as estepes
veio das estepes, chegou até as estepes russas, se espalhou até a Índia, e a língua que se fala lá durante um tempo, majoritariamente, é essa, por causa da dominação desse povo. E na Índia, você tem literalmente uma estrutura de casta. Logo, a justificação alemã, a justificação alemã de apelo para o passado é apelo para as origens de um povo dominador que sempre deveria ser dominador, e como na Itália teve alguma coisa para atravancar, o que atravancou o desenvolvimento alemão? Se você está dizendo que a causa é genética, porque está, diz o discurso fascista alemão, porque houve no meio desse caminho uma série de intercursos que não deveria com povos inferiores, que enfraqueceu esse povo originário mais forte. Por isso que eu não aceito ninguém me chamar de degenerado, porque eu sei de onde isso vem. Eu sei a raiz desse discurso. A raiz desse discurso de ficar falando que os outros são degenerados é o fascismo alemão. A tese basilar do fascismo alemão é: somos de uma origem germânica que no início era muito foda e que foi degenerando com o passar dos tempos, e por isso que a Alemanha tá na merda. Isso, inclusive o termo ariano era usado nessas discussões de linguística da época. Então é muito mais sinistro o apelo. O apelo ainda é o mesmo do fascismo italiano, que o apelo do fascismo italiano é o apelo específico do passado italiano. Então é a mesma coisa, é o passado alemão que está sendo divulgado. Só que como é que você vai fazer a discussão do passado alemão se a Alemanha foi sempre tido, se você compara Roma com os germânicos sempre foram tidos exatamente como esse povo irracional e etc. A palavra bárbaro, quando você está falando dos germânicos, né, os italianos, os romanos falavam assim, chamavam os caras de bárbaro, mesmo depois de ingressarem na sociedade romana, e etc, etc, etc.